Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Uma pilha de roteiros aqui na minha frente. Eu nomeei esse vídeo aqui Quanto vale uma 50mm, uma lente, uma objetiva 50mm, porque eu fiquei curioso com os preços de alguma recentemente lançada no mercado, então queria conversar um pouco sobre a 50mm com vocês, dar aquela chegada, né, no site dos apoiadores do canal, que são a Canon do Brasil, a Sigma Distribuidora, a comunidade de apoiadores, financiamento coletivo junto ao Apoia-se, dá aquela sua forcinha aqui para a produção desses vídeos neste espacinho da internet continuar acontecendo, que sem o financiamento coletivo esse canal não tem como se sustentar. A graninha que vem lá do YouTube por visitação é realmente muito pouca. E os apoios da Canon e da Sigma são apoios institucionais relacionados a equipamentos que eu possa precisar em trabalhos meus e não envolvem dinheiro. A Canon e a Sigma não dão apoio financeiro ao canal. É um apoio institucional com troca de equipamentos para review, para trabalhos e assim por diante. Então, financeiramente, eu não estou amarrado a nenhuma marca. O que garante uma transparência, né, do trabalho que é feito aqui. Mas então, se você quer manter este trabalho, ajudar a manter esse trabalho, dá aquela chegada no Apoia-se e dê uma forcinha para este espaço na internet. Também dá uma chegada no meu site, que é o vernalha.com.br. Conheça lá minha agenda de cursos, workshops, palestras e assim por diante. Para a gente falar da 50mm, gente, é legal a gente falar um pouquinho de história, tá? Vocês vão me perdoar, eu vou dar umas lidas aqui, eu preparei esse roteiro, mas não é uma informação que eu tenha toda decorada, então vou usar um pouquinho de suporte. Aí eu vou pondo umas imagens aí para vocês verem sobre o que a gente está falando. Vamos para um pouquinho de história. Antes de mais nada, é preciso falar que quando a gente tem o assunto lente 50mm, a gente tem que colocar isso no prisma correto, no contexto correto, porque estamos falando do tempo de filme, de décadas antes de existir a fotografia digital. Na verdade, a gente está falando de quase um século atrás, tá? Quando um alemão, o Oskar Barnack, não sei, quem entende de alemão aí, gente, por gentileza, coloca aí como deve ser a pronúncia do nome, se é Oscar ou Oscar, Barnack ou Barnack. Ele inventou a primeira câmera de formato 35mm, que foi a Leica. Tá? O filme 35mm já existia para cinema. Na câmera de cinema, o filme corre verticalmente. Então, a largura do filme era 35mm, porque ele corre verticalmente, de uma beirada até a outra, contando as áreas com as perfurações, o fotograma no meio, que é a imagem que a lente jogou lá para dentro, tem o fotograma e tem as bordas. De borda a borda, você tinha 35mm de largura do filme, cinematográfico 35mm. Aí esse filme foi adaptado para a fotografia pelo trabalho aí do Oskar Barnack, ou Oscar Barnack, enfim, que pôs o filme na posição deitada para correr de assim. Então, na fotografia, esse filme tem a altura de 35mm, a largura dele é maior. Mas com a altura de 35mm, não confundir com a lente 35mm. Quando a gente fala uma câmera 35mm, é esse formato de filme, que hoje, em tempos digitais, é o que a gente chama de full frame. Só que no full frame não tem as bordinhas do filme, então o tamanho fica, né, um pouquinho fora da nomenclatura, digamos assim. A primeira câmera com o uso deste filme em fotografia foi a Leica. E para que essa câmera funcionasse era necessário uma lente, porque as lentes que existiam para cinema, por exemplo, projetavam um círculo de imagem menor, existiam outras lentes de sistemas fotográficos de tamanhos variados. Tá? O pessoal fala, hoje tem câmera cropada e câmera full frame, câmera micro 4/3, nossa, que confusão. No tempo de filme tinha uma infinidade de formatos também, isso não mudou, não melhorou nem piorou. E eles concluíram na ideia de projetar uma lente para essa câmera, que uma lente de comprimento focal 42 ou 43mm seria o ideal. Seria o que que a gente poderia chamar de uma lente normal, uma lente que não cause estranheza na percepção humana. Não confundir isso com a lente que parece o olho humano, com a lente que imita o olho humano, nada disso. É só uma lente que, nós olhando uma foto feita com essa lente, teremos uma impressão de normalidade, ou seja, nada vai parecer distorcido, ou mais distante do que é, ou mais próximo do que é, ou mais aumentado ou encolhido sobre o que de fato é.
Então causa uma normalidade, uma não estranheza, daí lente normal. Por uma dificuldade produtiva, era mais fácil fazer a lente 50mm do que a 42 ou 43mm. Assim, as primeiras Leicas que chegarão comercialmente ao mundo têm uma lente 50mm diante delas. É interessante a gente colocar essa perspectiva, que é a perspectiva histórica, pelo seguinte: hoje em dia a gente vê um monte de fotógrafo repetindo por aí: você tem que ter uma 50mm. Isso era uma verdade de quase um século atrás, por uma questão de facilidade de fabricação e não por nenhum parentesco com o olho humano. Então se fala um monte de bobagens a respeito das 50mm até hoje, porque ninguém entendeu exatamente o que ela era. A lente mais fácil de se fabricar e que não causava nenhuma estranheza. Só. E aí a gente vai transpor agora isso para os dias de hoje, que é o ponto que eu quero chegar. Primeiro eu queria contextualizar o porquê da 50mm, onde ela vem historicamente. Se você tem uma câmera APS cropada hoje, ou uma micro 4/3, que é mais cropada ainda, dá uma chegada naquele vídeo que eu fiz sobre tudo que você precisa saber sobre fator de corte, porque lá eu expliquei em detalhes por que uma lente 35mm não vira uma 50mm quando montada numa câmera APS, por que a 50 não vira uma 85 quando montada numa câmera APS. As coisas não viram outras coisas. Elas são o que elas são mesmo, só acontece um corte na imagem. Eu expliquei isso em detalhe naquele vídeo. Vai ter aquela etiquetinha que aparece aqui. Vou ver se eu lembrar, eu coloco também na descrição do vídeo. Porque hoje em dia todo mundo fala assim, todo mundo tem que ter uma 50mm. Por quê? E numa câmera APS com a imagem cortada, na equivalência que vai dar de 80, 85mm, por que alguém então tem que ter uma 80, 85mm? Né? Por que dessas obrigações? E além de 50mm, ela já é produzida há tantos anos, porque já tem quase um século aí nessa brincadeira. E ela é tão fácil de projetar, porque o projeto é tão disponível e conhecido no mundo que não tem marca de lente que não tenha 50mm. Canon, Nikon, Pentax, Yongnuo, Sigma, Tamron, mas todo mundo produz uma 50mm, não há segredo industrial sobre a 50mm. Qualquer um é capaz de produzi-la, ela é fácil de produzir, é um projeto óptico fácil. Eu não sei, eu não tenho como produzir aqui em casa uma lente 50mm, mas desde que o seu negócio seja fazer lentes, não é difícil fazer uma 50. E aí entra no ponto que eu quero chegar, que é quanto vale uma 50mm? Porque assim, a Canon tem uma ótima 50mm de abertura 1.4. Eu vou fixar aqui nas 1.4 por uma razão, tá? Que é a questão do custo que eu vou falar. Ela custa $329 na BH, lá nos Estados Unidos. Vou pegar preços em dólares porque é uma referência que não muda no tempo. A 50mm 1.4 da Canon é uma lente de menos de $350. A Nikon tem a FS Nikkor 50 1.4G, que já perto de $450, mais abaixo de 500. Existe a 50mm mais baratinhas de abertura 1.8, por exemplo, da Canon, da Nikon, de outras marcas, a Sony tem também. E na minha opinião, uma 50mm vale isso aí. Necessariamente menos de $500. Não há nada na face da terra que me convença de que uma 50mm merece mais do que esse dinheiro. Porque ela é tão banal, tão óbvia diante dos nossos olhos, ela causa tão pouca estranheza, então você não melhora em nada, nem piora em nada, você não muda nada visualmente de uma cena que esteja diante de você com uma 50mm. Diferente de uma grande angular, que você muda completamente a impressão das distâncias envolvidas numa cena, uma teleobjetiva que faz o mesmo. Você não aproxima nada com a 50mm, você não distancia nada com a 50mm, você não cria uma magnificação, uma ampliação de sujeito, de nada com a 50mm. Ela é essa banalidade com um século de existência por motivo de facilidade de fabricação. Então não é possível que uma 500mm vá valer muito mais do que $500, tá? Na minha opinião, porque eu acho ela absolutamente banal. Mas como rola esse fetiche pelas 50mm, aí você começa a ter essas coisas engraçadas. A Sigma tem a 50mm 1.4 Art pelo nada modesto preço de $950. Custa o dobro do que custa a Nikon 1.4 e mais do que o dobro do que custa a Canon 1.4. Não há absolutamente nada sobre a face da Terra que justifique esse preço. Ela não tem nem mais resolução, nem mais nitidez, nem um melhor desfoque. A ponto, é uma lente um pouco melhor do que a 50mm 1.4 da Canon? É um pouco melhor que a Nikon 1.4? Talvez. Mas é pouca a diferença. O desfoque talvez é um pouquinho mais suave, a nitidez de primeiro plano nela na área focada é um pouquinho melhor.
Pouquinho. Por que custa o dobro ou quase o triplo? Não vale. Se ela custasse talvez $500, já que a Nikon custa 450, eu ia achar que tá, ok, chegou naquela barreira de $500, isso é o máximo que dá para pensar numa 50mm. Aí veio a Pentax recentemente, a Pentax, que é uma marca que pouquíssima gente usa. E eles lançaram, já tem a 50mm na linha deles, mas eles lançaram a HD-FA 50mm 1.4 SDM AW por monumentais $1.196,95. Eu achava a Sigma cara, aí vem a Pentax e lança uma lente 50mm de $1.200 arredondando. E aí pior que isso você tem a Sony, que tem a Planar TFE 50mm 1.4 por $1.500. A gente pode falar assim, Canon também tem um abuso desses aí, porque a 50mm 1.2L, que pelo menos muda pelo fato de ser 1.2, não que a diferença de 1.4 para 1.2 seja significativa, porque não é. A diferença de exposição de 1.4 para 1.2 é nada praticamente. E essa lente 1.2 da série L da Canon, a 50mm 1.2L, custa $1.300. Está um pouco acima do abuso da Pentax, um pouco abaixo do abuso da Sony. Tem outras 50mm no mercado em preços variados, tá? Mas eu vou falar para vocês, gente, que eu tenho uma preguiça monumental de pagar mais do que esses $300, $400 numa 50mm. Na verdade, o comprimento 50mm eu tenho ele lá no meio de uma 24-70 e tá mais do que bom. Eu não preciso de uma lente fixa 50mm, para ser muito sincero com vocês. Nunca usei no meu trabalho. Eu nunca tive. Eu tive a 50mm 1.8 da Canon, teve uma época que eu tive a 1.4, mas isso tem uns 17, 18 anos. E não tive mais 50mm desde então. E faço trabalho para clientes dos mais variados e nas mais diversas situações. Tenho fixa 85mm? Tenho 24, tenho 35, tenho. 50, ela é de uma banalidade que não vai para mim, pelo menos para o meu gosto, não vai. Tem gente que adora e não estou falando mal do trabalho de ninguém. Cada um com as suas coisas. Eu simplesmente não gosto. Então assim, gente, queria que vocês deixassem as opiniões de vocês nos comentários. Tipo assim, quem gosta da 50mm, gosta por quê? Que fatores levam você e em que câmera? Você gosta dela numa full frame ou você gosta dela já cortada, te dando um ângulo de uma divisão de uma 85mm, por exemplo? Que se você falar, eu tenho uma câmera APS e eu gosto da 50, na verdade você gosta da 85. Você não gosta da 50, você gosta da 85, tá? É que você não tem ainda a full frame, então que seria o que você teria com 85mm numa full frame. Então o ângulo de visão que você está gostando, na verdade, é outro. Ou se você tem uma full frame e gosta da 50, quais motivos te levam a ter este apreço pela 50mm? Joga aí nos comentários, porque vai ser bacana. Eu quero aprender um pouquinho com a argumentação de outros fotógrafos de o que essas outras pessoas enxergam na 50mm, que eu até hoje não enxerguei, né? Porque eu tenho uma preguiça danada de pagar mais do que $300, $400 numa lente desse comprimento. Para mim, a 50.4 da Canon lá, $300 e poucos, está mais do que bom, ela é mais do que suficiente para qualquer coisa. A 1.8, na verdade, já dá completamente para o gasto, né? Então, queria ouvir a opinião de vocês. Por exemplo, quem acha justificável mais de $900 na Sigma Art 50mm, ou esse mais de $1.000 nessas outras que eu citei, da Sony, da Canon e da Pentax, o que leva a uma 50mm valer tanto dinheiro assim? Beleza, pessoal? Coloca aí nos comentários seus pensamentos sobre a lente 50mm. Por quê? Por que sim ou por que não? Legal? Dá aquela chegada no site dos apoiadores aqui do canal, a Canon do Brasil, a Sigma. Junte-se à comunidade de apoiadores, dá uma forcinha aí a esse canal para ele continuar vivo, firme e forte, junto ao apoia-se, apoia.se/Armando Vernalha. E chega lá no meu site para conhecer minha agenda de cursos, workshops, palestras e também o meu trabalho. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais!